Olá pessoal, Marcos Simões aqui e hoje nós vamos falar de uma parte um pouquinho mais técnica sobre a escuta do psicanalista e hoje nós vamos falar de algo mais aprofundado. Vamos falar do que a gente deve escutar, o que de fato a gente busca quando a gente está escutando alguém, quando a gente está recebendo um conteúdo dentro do setting. Já ouviu falar sobre catexia? É sobre isso que nós vamos falar hoje, vamos falar da escuta psicanalítica e a catexia. Roda a vinheta! A nossa atuação dentro do setting exige uma escuta muito mais apurada, muito mais detalhada e nós precisamos perceber de fato o que nós temos que escutar. Quando a gente fala assim de ouvir as palavras, de ouvir os conteúdos dos analisandos, é claro que a gente vai estar ali atento a tudo que ele está trazendo, atento a todas as informações. Isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção muito maior sobre aquilo que ele está querendo dizer. Mas existe um conceito mais aprofundado sobre aquilo que nós escutamos, chamado catexia. A catexia é uma energia psíquica, uma junção de um conteúdo psíquico, e quando a gente fala de energia, é energia mesmo, já que o nosso cérebro funciona por energia, as nossas conexões sinápticas são por energia, e esse conteúdo psíquico, ele é direcionado a um determinado objeto, que muitas vezes pode estar fora de nós, ou nós estamos falando no nosso próprio ego. Então, quando a gente fala de escutar, a gente fala principalmente de escutar além das palavras. A catexia é uma quantidade de energia que é juntada a partir de um estímulo vindo do mundo externo. A partir desse estímulo, nós começamos a ter uma reação sináptica dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, e essa reação sináptica vai fazer com que haja uma reação de energia para que nós tenhamos uma relação com esse objeto. Então a catexia também vai estar ligada com a nossa mente. Em qual sentido? De construir as nossas memórias, de fazer conexões de conteúdos que nós vivemos. Isso vai se juntando a partir desse estímulo externo e é impulsionado. Quando a gente fala de libido, quando a gente fala de pulsão, a gente está falando de uma quantidade de energia que é agrupada da nossa mente e destinada para que a gente possa, de alguma forma, se relacionar com aquele objeto, o qual nós estamos buscando naquele momento. A gente pode também falar de uma escuta baseada nessa representação que esse conteúdo tem. Essa representação pode ser muito além do que simplesmente aquilo que é falado. Por exemplo, se a gente pensa na palavra casa, muitas coisas podem se juntar aqui de material psíquico, de junção mesmo de energia, se condensar para ser impulsionada em relação a essa casa que nós estamos imaginando. Vamos supor, por exemplo, que você está no seu trabalho ou você está terminando aí os seus atendimentos e você quer ir para a sua casa, para você poder descansar, para você poder se alimentar, para você poder tomar um banho, para você poder ter um momento relax ali com você. Está percebendo tudo isso que tem por trás desse movimento de ir para casa? Isso é a catexia, é essa junção de conteúdos de energia que representa esse movimento de ir para casa. Mas o que tudo isso tem a ver com escuta? Tem tudo a ver. E é isso que nós vamos buscar. É esse conteúdo que representa, essa junção de energia que representa. O analisando pode trazer para a gente, em determinado momento eu saio do meu trabalho e vou para minha casa. Nós vamos buscar por que dessa fala vir dentro do setting. Por que dessa fala vem carregada de conteúdo? O que ele quer dizer? Como se a gente perguntasse para ele, tá, mas o que você vai fazer na sua casa? E ele abrir esse leque de possibilidades. Descansar, tomar meu banho, me alimentar, estar com a minha família, fazer alguma coisa diferente, sair daquele movimento de dentro do consultório, de dentro da empresa, de onde for. Então nós vamos percebendo que quando nós escutamos além das palavras, quando nós escutamos além daquilo que está sendo dito, nós estamos buscando esse material que é representativo, essa representação de conteúdos que vem a partir de uma expressão do analisando.
Falar de catexia, muitas vezes a gente vai lidar com a libido do ego, ou seja, aquela catexia, aquela junção de energia que é direcionada para o ego, numa linha lacaniana direcionada para o eu, e que muitas vezes está ligada ao narcisismo. Nós também podemos ter uma libido voltada para a fantasia, aquela libido, aquela quantidade de energia que muitas vezes as crianças têm de criar imagens, formar histórias, falar de coisas fantasiosas. E nós também temos uma libido voltada para o objeto, a libido objetal, que é a busca de um determinado objeto. E para isso nós precisamos de uma determinada energia para que a gente possa ir atrás daquilo que nos falta. Para gravar esse vídeo para vocês, eu tive que ter uma libido voltada a apresentar um conteúdo, a pensar no conteúdo, a falar da escuta. E enquanto vocês estão me escutando, muitas perguntas podem surgir. Por que será que o Marcos grava um vídeo? Por que será que ele traz esse conteúdo? Então percebe que a catexia e a escuta estão muito ligadas. Nós buscamos aquilo que simboliza, aquilo que representa, aquilo que quer dizer para a pessoa. A partir disso, nós vamos começando a compreender mais profundamente que há um conteúdo muito maior do que simplesmente a imagem formada na cabeça do analisando que ele nos conta. Nós temos mais que isso. Temos uma quantidade de energia baseada na memória, baseada naquilo que o analisando viveu, baseado na sua história, que se junta para que ele busque determinado objeto. Então a catexia e a escuta estão interligadas. Enquanto o analisando vai juntando a sua energia, falando dos seus conteúdos, trazendo o seu imaginário, nós estamos lá, debruçados nessa catexia para saber o que o analisando quer falar com cada ponto que ele traz, cada palavra. É como se a gente fosse cada vez mais investigando o que tem por trás de cada expressão que o analisando traz no set analítico. Então, falar de catexia é falar justamente de estudar essa quantidade de coisas que se juntam, que se condensam, que às vezes se deslocam, deformam e são impulsionadas do nosso inconsciente na busca de um determinado objeto. É por isso que nós escutamos além das palavras, além daquilo que o próprio analisando está trazendo. Nós vamos buscar essa quantidade de coisa que foi aglomerada na mente da pessoa e foi impulsionada pelo id. Ali, o ego vai ter que fazer alguma coisa com aquele conteúdo. E é nesse momento que nós também começamos a interpretar, a analisar. É por isso que escutar é simplesmente ir além das palavras, além dos conteúdos. Não é uma tarefa fácil, mas exige uma energia, uma vontade, uma catexia do próprio analista de estar dentro do setting. E você? Como é que você tem olhado para a sua própria catexia? O que você tem aglomerado aí na sua mente que faz com que você busque determinados objetos? Já parou para pensar nisso? Já parou para se aprofundar muito mais nos seus próprios conteúdos? É por isso que é muito importante a gente fazer análise. E eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa informação, deixa a gente saber disso. Traga o seu comentário, traga a sua percepção sobre catexia, o que você acha. E além disso, o que você gostaria de escutar nos vídeos que a gente traz sobre a escuta do psicanalista, a escuta psicanalítica. Deixa a gente saber dessa quantidade de catexia que tem aí na sua mente. Beleza? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.